Fala pessoal, hoje a gente vai fazer uma aulinha de questões sobre a lei orgânica e o Código de Posturas de Orlândia. Vamos para a parte prática aí, né, para poder assimilar o conteúdo na mente de vocês. Certinho? Então, já bora lá sem mais delongas. São questões aí baseadas em questões de concursos, né, mas que eu elaborei de acordo com as duas leis. Então, primeiro a gente vai ver algumas questões do Código de Posturas de Orlândia e depois da Lei Orgânica. Primeira questãozinha aí, de acordo com a Lei Complementar 3.607, que é a lei que institui o Código de Posturas de Orlândia, terão especial atenção do poder público, exceto. Então, essa questão aí tá lá logo no início dos primeiros artigos ali do Código de Posturas, né? Então, só tem uma exceção, todas as demais estão corretas, né? Ou seja, recebem especial atenção do poder público, apenas uma não. Então, gestante, pessoas obesas, criança e adolescente e consumidor. Qual desses é a exceção aí que não consta no Código de Posturas? Nossa resposta correta é a B. Pessoas obesas não consta lá no rol de pessoas, né, que recebem proteção especial do poder público de Orlândia, que conforme consta lá no artigo 4º, terão especial proteção do poder público, gestante, idoso, portador de deficiência, criança e adolescente e o consumidor. Homens ou mulheres acompanhados de criança de colo terão, no que couber, os mesmos direitos concedidos às gestantes. Aí são equiparados, né? A pessoa que estiver com criança de colo, a depender da situação, no que couber, né, tem os mesmos direitos que as gestantes. De acordo com a mesma lei, Código de Posturas de Orlândia, assinale a alternativa correta. E aí, tentem responder, né? Olhem aí e depois coloca um pause e depois volta aqui comigo. Coloca uma pausa aí. Então, já vamos lá para a resposta certa e depois a gente analisa em correção de todas as alternativas. Nossa resposta correta é a letra D. As máquinas e aparelhos que, a despeito de aplicação de dispositivos especiais, não apresentarem diminuição sensível das perturbações, então, ainda que com aplicação de dispositivos especiais não apresentarem diminuição sensível das perturbações, não poderão funcionar aos domingos e feriados, nem a partir das 18 horas nos dias úteis na zona urbana do município. Então, não as máquinas e aparelhos que, independente de aplicação de dispositivos especiais, não apresentarem diminuição sensível das perturbações, não podem funcionar em domingos e feriados e a partir das 18 horas nos dias úteis na zona urbana do município. Lembrando que a gente está falando exclusivamente da zona urbana. A incorreção das demais aí, a primeira, letra A, falava lá, né? Define-se como zona de silêncio a faixa determinada pelo raio de 100 metros de distância de hospitais, asilos, escolas, bibliotecas, postos de saúde ou similares. E o que a lei fala é que a zona de silêncio é aquela determinada pelo raio de 50 metros de distância de hospitais, asilos, escolas, bibliotecas, postos de saúde ou similares. Então, 50 metros e não 100 metros, como afirmava a alternativa. A B, nas igrejas, conventos, capelas ou templos de qualquer culto, os sinos não poderão tocar antes das 6 horas da manhã e depois das 22 horas, salvo os toques de rebate por ocasiões de inundações, incêndios e necessidade de socorro. A incorreção aí tá no horário, né? Não são 6 horas da manhã, tá lá no artigo 23 da lei. Então, o horário, né, que não poderão tocar os sinos antes das 5 horas da manhã e depois das 22 horas.
E aí, há mesmas exceções aí, né? Salvo toque de rebate por ocasião de inundações, incêndios e necessidade de socorro. Mas, em regra, os sinos não podem tocar antes das 5 e depois das 22 horas. Tá lá no artigo 23 do Código. A C falava que é proibida a permanência de menores de 16 anos desacompanhados dos pais ou responsáveis no recinto de casas de diversões eletrônicas nos dias considerados letivos nas escolas da rede pública ou particular. E aí, na verdade, o que a lei fala é proibida a permanência de menores de 14 anos nesses locais e não menor de 16, como afirmou a letra C. Então, artigo 27, proibida aos menores de 14 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis, no recinto de casas de diversões eletrônicas nos dias considerados letivos nas escolas de rede pública ou particular, aos menores de 14. E depois a letra D, né, que acerta. Aí a letra D tá certa, né? Apesar de eu ter colocado de vermelho aí, a D é a certa. Então, as instalações eletrônicas só poderão funcionar quando possuírem dispositivos capazes de eliminar ou, pelo menos, reduzir ao mínimo as correntes parasitárias diretas ou induzidas às oscilações de alta frequência, chispas e ruídos prejudiciais à radiorecepção. E aí o parágrafo único vem trazendo: as máquinas e aparelhos que, a despeito da aplicação de dispositivos especiais, não apresentarem diminuição sensível das perturbações, não poderão funcionar aos domingos e feriados, nem a partir das 18 horas nos dias úteis na zona urbana do município. Próxima questão, ainda dentro do Código de Posturas: o proprietário de estabelecimento comercial que vender bebida alcoólica a menor de 18 anos pratica uma penalidade classificada como gravíssima, grave, média e leve. Ou leve, aliás, né? Eu coloquei essa questãozinha aí, gente. Eu acredito que a banca não... em regra, as bancas não costumam cobrar esse tipo de pergunta, né? Porque é bem complicado você gravar a classificação da penalidade de todas as infrações que tem lá no Código de Posturas, mas, né, impossível de vir cobrando uma questão dessa não é. Já se cobrou antes em provas, então trouxe aí uma questãozinha dessa para vocês. Essa penalidade em específico é considerada gravíssima, uma penalidade gravíssima. Vender bebida alcoólica a menor de 18 anos é o que está lá no artigo 43 do Código. É proibido vender ou de qualquer outra forma tornar, né, no caso aí, né, disponível bebidas alcoólicas em qualquer grau de diluição a menores de 18 anos completos de idade em estabelecimentos comerciais ou de diversão pública de qualquer natureza, licenciados ou não ao seu funcionamento. Poderá o proprietário ou alguém à sua ordem, para certificar-se da idade do cliente, exigir a apresentação de documento de identidade onde conste a data de nascimento. Ainda no Código de Posturas: fica proibido no trânsito nas vias urbanas do município trafegar e estacionar em ruas do perímetro central com veículo de mais de... Então, uma questãozinha aí falando de veículos que são proibidos, aliás, né, dependendo do tamanho, ele é proibido de trafegar. Então, os veículos que possuam mais de 9 toneladas e meia de peso bruto total, 7 metros de comprimento, excetuados os veículos de transporte coletivo, 8 toneladas e meia, 7 toneladas e meia, 7 toneladas e meia, com 9 metros de comprimento, 8 metros de comprimento. E aí? A nossa resposta correta... essa daqui não coloquei lá, mas o gabarito é a letra C ali, né? A letra C. 7 toneladas e meia de peso bruto total e 9 metros de comprimento, excetuados os veículos de transporte coletivo. Está lá no artigo 82
do Código: fica proibido no trânsito e nas vias urbanas do município trafegar com carga de peso superior ao fixado em sinalização, salvo prévia licença municipal, trafegar e estacionar em ruas de perímetro central com veículo, perímetro central aí, lembrando, né? Com veículo de mais de 7,5 toneladas de peso bruto total e 9 metros de comprimento, excetuados os veículos de transporte coletivo. Ainda proibido carregar ou descarregar materiais destinados a estabelecimentos situados na zona central e nas radiais fora do horário permitido. Tem um horário permitido lá para fazer esse descarregamento. E ainda conduzir outras pessoas além do motorista e ajudante em veículos de transporte de explosivos ou inflamáveis. Então, nesses casos aí de transporte de veículos de transporte de explosivos ou inflamáveis, só pode conduzir, né, o veículo, estar no veículo, motorista e ajudante. Penalidade para qualquer uma dessas infrações é leve, a pena é leve. Agora, falando da Lei Orgânica de Orlândia, é correto afirmar, mesmo esqueminha, coloca uma pausa aí, tenta chegar na resposta, observa aí, analisa cada uma das alternativas, depois volta aqui. Então vamos lá, vamos já direto para a nossa resposta correta. Respostinha correta é a letra D. As medidas provisórias perderão a eficácia desde a sua edição se não forem convertidas em lei no prazo de 30 dias. É esse prazo mesmo que as medidas provisórias têm para serem convertidas em lei a partir de sua publicação, devendo a Câmara de Vereadores, nesse caso, disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes. Depois, o que está errado nas demais? São símbolos do município de Orlândia sua bandeira, hino, brasão e selos. Não, aí ó, são símbolos de Orlândia, o brasão de armas, a bandeira do município, o hino de Orlândia e outros estabelecidos em lei municipal, mas não fala nada de selo. Então essa é a incorreção da A, né? Tá lá no artigo 3º do Código. Depois a B, a proposta de emenda à lei orgânica será discutida em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver no mínimo 1/3 dos votos dos membros da Câmara. 1/3? Olha lá, vamos ver. A proposta será discutida e votada, a proposta de emenda à lei orgânica será discutida e votada em 2 turnos, ok. Interstício de 10 dias entre um turno e outro, interstício mínimo, considerando-se aprovada que obtiver no segundo turno o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, 2/3 e não 1/3, né? Falava 1/3, né? A alternativa. Isso mesmo, 1/3, a alternativa B. Esse é o erro. São 2 turnos realmente, lembrando que tem que ter um interstício de 10 dias entre um turno e outro. E para ser aprovada, precisa aí do voto favorável de 2/3 nos 2 turnos dos membros da Câmara. Voltando um pouquinho, a iniciativa das leis cabe apenas qualquer vereador, mesa diretora, comissão permanente e aos eleitores do município. O que é incorreto? Falar que apenas esses, né? Esqueceu de colocar aí o prefeito. O prefeito também ele tem poder, né? Tem competência para iniciar, para fazer um projeto de lei. Então, a iniciativa das leis cabe a qualquer vereador, à mesa diretora, a qualquer comissão da Câmara de Vereadores, ao prefeito e aos eleitores do município. Lembrando que os eleitores, para poderem propor um projeto de lei, precisa da subscrição de 5% do eleitorado municipal, dos eleitores do município. Então, não tem que ter esse percentual mínimo de assinaturas do eleitorado para poder ser feito um projeto de lei de iniciativa popular, né, dos eleitores.
E a última tá certinha, né, que falava da medida provisória que tem que ser convertida em lei em 30 dias, tá lá no artigo 50, parágrafo único da lei orgânica. Próxima questãozinha fala sobre emenda à lei orgânica, né? Então, quem que pode propor emenda à lei orgânica? 2/3 no mínimo dos membros da Câmara, prefeito, população, mediante subscrição de 5% dos munícipes, e presidente da Câmara. Desses que estão aí, quem que pode propor? Apenas o prefeito. Apenas o prefeito. Todos os outros têm alguma incorreção. A incorreção da A fala em 2/3, na verdade é 1/3 dos membros da... Aliás, perdão, não é nem 1/3, é da maioria absoluta dos membros da Câmara. A maioria absoluta dos membros da Câmara é que pode propor emenda à lei orgânica. 5% dos eleitores do município, é que falava 5% dos munícipes. Munícipes, população, é diferente de eleitor. Eleitor é aquele que vota, aquele que tem direito ao voto. Munícipe é toda pessoa que mora no município. Então, para poder propor uma emenda à lei orgânica, é 5% do eleitorado municipal. E o presidente da Câmara não é uma pessoa que pode propor emenda à lei orgânica. A maioria do absoluta dos membros da Câmara, sim. Só o presidente da Câmara, não. Então, observem aí esse artigo 47, bem importante. Não é atribuição do município de Orlândia. Então, grifem o não aí. Sempre que vier uma questão pedindo a incorreta ou a exceção, grifem para não cair naquela clássica lá de já procurar a resposta certa, assinalar a A lá, né? E errar por bobeira. Então, você está buscando o que não é atribuição do município de Orlândia. Tenta responder, depois volta. Bom, vamos lá já para a nossa resposta correta, que é a letra D. Manter programas de educação pré-escolar, de ensino fundamental e médio, com a cooperação técnica e financeira da União, Estado e de outros organismos. Essa daí tá quase certa. O erro foi incluir ensino médio. Ensino médio não é atribuição do município. A atribuição do município é manter programas de educação pré-escolar e ensino fundamental. Médio é competência do Estado. E as demais são competências do município de Orlândia. Então, tá lá no artigo 5º as competências do município, e no artigo 6º fala das competências que é concorrente ou supletivamente com a União e o Estado. Dentre as competências concorrentes está aí manter programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental, bem como cuidar da educação de pessoas portadoras de deficiência de qualquer natureza. Então não fala ensino médio. E depois as outras aí, tá lá a primeira A, né? Organizar-se administrativamente, observadas as legislações federal e estadual pertinentes, ok, competência do município. Elaborar seu plano diretor e seu desenvolvimento integrado. Instituir e arrecadar tributos de sua competência e fixar as tarifas dos serviços municipais, inclusive os de transporte coletivo de táxis, letra C, também uma competência do município. Certinho aí, perfeito. Próxima questãozinha, que fala, de acordo com a lei orgânica do município de Orlândia, não será admitido aumento de despesas nos projetos. Então, tem projetos que não é admitido aumento de despesa. Dessas alternativas que estão aí, qual é o projeto que não admite aumento de despesa? Iniciativa exclusiva do prefeito, sobre organização dos serviços administrativos da prefeitura, que versem sobre remuneração de servidores, que versem sobre criação de secretarias municipais. Resposta correta, letra A, de iniciativa exclusiva do prefeito.
Está lá no artigo 58, em parágrafo 2º, não será admitida emenda que aumente a despesa prevista nos projetos de lei de iniciativa exclusiva do prefeito, nas proposituras sobre organização dos serviços administrativos da Câmara. Então, aí não fala dos serviços administrativos da prefeitura, fala dos serviços administrativos da Câmara. Então, nesses dois casos, não é admitido aí aumento de despesa. Próxima questão. De acordo com o que prescreve a Lei Orgânica do município de Orlândia, estabelecerem por penalidades por infrações às suas leis e aos seus regulamentos, dentre outras, é competência. Então, aí a gente está falando de uma competência comum entre União, Estado e município, que é privativa do município, privativa do Estado, concorrente entre União e Estado, concorrente entre município e Estado. Então, olha o que está pedindo lá, ó, estabelecerem por penalidades, por infrações às suas leis e aos seus regulamentos. Essa é uma competência que é privativa do município, é uma competência privativa do município. Está lá no artigo 5º, ao município compete dispor sobre assuntos de interesse local, cabendo-lhe, dentre outras, as seguintes atribuições. Lá no 26, estabelecer, inciso 26, estabelecer penalidades, dispondo sobre a competência das autoridades com o poder de aplicá-las por infrações às leis e regulamentos municipais. Próxima questão aí. Agora falando da Comissão Parlamentar de Inquérito. As comissões parlamentares de inquérito. Aí que fala de quais são os quesitos, né, os requisitos para se constituir uma comissão parlamentar de inquérito. Tenta responder, dá uma pausa no vídeo, volta aqui. Vamos já lá para a respostinha correta, é a letra C. Serão criadas por ato, aliás, tá certo, né? Serão criadas por ato do presidente da Câmara Municipal, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração em prazo certo de determinado fato da administração municipal. Tá lá no artigo 23 da Lei Orgânica. As comissões parlamentares de inquérito serão criadas por ato do presidente da Câmara Municipal, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração em prazo certo, ou seja, prazo específico, né? Tem que ter lá, vai ser 120 dias, 180 dias, tem que ter um prazo certo, de determinado fato, ou seja, não é de qualquer situação, de uma situação genérica, indeterminada, tem que ter um fato determinado da administração municipal para que se possa realizar a abertura de uma comissão, de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, o erro das demais sempre tentou confundir quem que era competente para criar, é o presidente da Câmara, qual era o quórum para requerer, né, a abertura, é de 1/3, prazo certo, então, e fato determinado. Em alguma alternativa aí, trouxe fato indeterminado, então, fato determinado. E finalizamos essa bateriazinha aí de questões. Não são muitas questões, mas são questões específicas para te auxiliar na sua revisão. E qualquer dúvida, estou à disposição, conversem com a gente, manda aí que eu vou ter enorme prazer em responder. Por hora, fico por aqui, desejo bons estudos para vocês, boa prova e até a próxima. Tchau, tchau!